Será que a Lucy Gray do Novos Jogos Vorazes tem algum grau de parentesco com a Katniss? O que aconteceu com a Lucy lá no final da floresta? Ela conseguiu sobreviver? Por que o Snow envenenou Highbottom? Qual o significado da cantiga dos pássaros e das serpentes no final das contas? Meus amigos, se preparem porque no vídeo de hoje o Tio Geek vai comentar com vocês, a respeito do final do novo filme dos Jogos Vorazes. A gente vai tentar explicar algumas coisas que aconteceram, algumas pontas que ficaram soltas e obviamente o Tio Geek vai dar a opinião aqui do que eu achei a respeito desse novo filme. Simbora que tem muita coisa pra gente falar aqui, velho. Esse vídeo tá muito completo. Hello, my friends, Geek na voz, e pros fãs, que estavam meio reticentes, estavam ali meio em dúvidas a respeito desse novo filme. Afinal, não teria mais a Jennifer Lawrence, mas, cara, quebrou a cara, porque a Lucy Gray é uma protagonista excepcional. A menina é um poço de carisma, velho, tomou conta do filme. Porém, o novo filme traz a origem do severo antagonista Snow. O Snow, ele começou como descendente de uma família respeitada, sendo que seu pai era um general famoso, mas a sua morte deixou o Snow, sua avó e Tigris com dificuldades financeiras. Porém, a escola do Snow oferece um prêmio em dinheiro para o orador da turma, e isso pode lhe render um lugar no topo dos alunos, Só que, infelizmente, o ranzinza do Dean Highbottom, popularmente conhecido como Tyrion Lannister, ou então popularmente conhecido como criador dos Jogos Vorazes, ele anunciou uma nova regra na competição. A partir de agora, os melhores alunos da escola vão ser simplesmente os mentores dos tributos nos Jogos Vorazes. Ou seja, foi aí que começou toda a treta. Ou seja, o mentor que conseguiu orientar, que conseguiu treinar o seu tributo rumo ao estrelato midiático, obviamente vai se consagrar como o grande vencedor dos Jogos Vorazes. Porque a questão dos jogos não é só o jogo em si, não é a sobrevivência, não é quem vence no final, e sim o poder que você consegue ter de persuasão com a mídia, com a influência das pessoas, cara, porque no final das contas é isso. Você tem que conseguir o apelo do público para poder vencer os Jogos Vorazes. E o Snow, desde novinho, desde molequinho, aos seus 18 anos, ele entendeu esse conceito, ele percebeu essa manha. E muito disso nós vimos nos Jogos Vorazes da Katniss, Onde logo no primeiro filme, a parte midiática do casal Katniss e Peeta foi extremamente importante para a audiência se envolver com o casal e, consequentemente, os patrocinadores enviarem suprimentos durante os jogos. Ou seja, não basta só você sobreviver aos jogos. É o que eu disse antes, você tem que se sair bem na frente das câmeras. E a Lucy, nossa, ela deu um show nesse quesito. E pra surpresa de 0 pessoas, o Snow, ele recebeu como tributo a singela, a bagaceira, extrovertida, a maluca Lucy Gray. A Lucy que vem do 12º distrito, que na saída plantou uma cobra na coitada da inimiga e ainda de quebra cantou uma música na frente de todos. Ou seja, nesse exato momento o Snow, ele viu uma oportunidade na Lucy Gray, Enquanto muitos achavam que, o Snow já era, ele perdeu como mentor porque não tem como a Lucy Gray, franzina daquele jeito sobreviver aos jogos. Negativo, o Snow, ele enxergava ela de outra forma, porque a Lucy não é como a Katniss que dispara arco e flecha, que é duro na queda. Não, a Lucy e seu bando, eles viviam de distrito em distrito como verdadeiros nômades, e a conexão que foi gerada entre a Lucy e o Snow foi instantânea, pois assim como a Lucy, o Snow também era um rapaz fora da curva. Então desde o início nós vimos o Snow fazendo propostas para melhorias dos jogos, nós vimos o Snow falando na frente da turma e encantando a reitora, ou seja, ele era diferente assim como a Lucy. Porém, essa conexão entre os dois rapidamente se tornou um interesse romântico, O Snow ficou apaixonadinho pela Lucy e se preocupou a todo instante quando a garota estava lá dentro da arena. Sendo que o subtítulo do filme, Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, nada mais é do que um resumo da breve história entre o Snow e a Lucy Gray. Ou seja, ambos os animais desempenham papéis importantes na história. Desde o ódio do Snow pelo tordo, como um símbolo de evolução caótica, e a afinidade da Lucy Gray com as cobras, o que salvou sua vida mais de uma vez. Então, seja nos Jogos Vorazes ou então a espreita no lago do 12º distrito, as cobras são um lembrete onipresente que uma vida pode terminar com apenas um golpe. Sendo que quando a Katniss usou o broche, com esse pássaro lá nos Jogos Vorazes, a capital ficou com raiva, já que isso representava algo que ia contra eles. E dito isso, o novo filme, ele basicamente se resume, define em 3 capítulos. O primeiro são as apostas e o segundo, os jogos, E eu gostei que eles deram destaque para os jogos, porque nos filmes recentes basicamente não teve isso. Nos últimos Jogos Vorazes, a franquia se tornou uma politicagem sem fim, e os jogos mesmo que a gente queria ver a bagaceira, não teve. Porém, os colegas de Snow já enfrentaram dificuldades logo de início, com seus tributos, sendo que uma delas provocou seu pupilo faminto com a bebida apenas para ser morta a facadas com a garrafa segundos depois, sendo que mais 4 competidores morreram quando os rebeldes bombardearam a arena. Ou seja, os jogos começaram antes mesmo de se tornarem oficiais, sendo que o principal criador dos jogos, a Doutora Gao, ela precisava que o 10º jogo fosse um sucesso, pelo menos para reprimir o fogo da resistência em todos os distritos, E a gente percebe, cara, que os Jogos Vorazes em si, eles nada mais são do que um
lampejo da pura violência, né? Porque tinha tributos ali que não tinham a menor condição de entrar dentro daquela arena, né? Seja um por uma picada de morcego, ou então o outro que tava doente, ou então até os que formaram grupos. Mano, é violência. E no meio dessa confusão, a Lucy Gray conseguiu sobreviver se escondendo e abusando do veneno que o Snow lhe deu, até que o melhor amigo do Snow, né, o Sejanus, ele viu seu tributo, um velho amigo, morrer após uma tentativa de fuga. O Sejanus, ele invade o jogo em protesto, afinal ele sempre foi contra os jogos, porém a Doutora Gao, né, ordena que o retirem. O Snow o convence a ir embora, mas um tributo o ataca, né? Snow espanca o menino até a morte e a violência muda sua perspectiva. Essa primeira morte do Snow, ela foi crucial para determinar, né, e segmentar o personagem, porque a gente viria a conhecer nos outros filmes dos Jogos Vorazes. Porque quando o Snow ele chegou em casa depois desse incidente, né, e foi recebido pela sua família, ele chegou e disse que se sentiu poderoso ao matar aquele tributo. Ou seja, a característica é essa, né, esse ódio no olhar que já vem do pai do Snow, né, olha a referência, mas isso daí a gente já viu nos outros Jogos Vorazes, o velho Snow maldito. Agora eu vou ficar com ódio, tá? Se vocês não deixarem a voadora no like aí embaixo, cara, aproveita que nós temos muito ainda o que comentar desse final dos Jogos Vorazes, deixa a voadora, se inscreve no canal e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMeGeek, vou estar seguindo todo mundo de volta e que me marcar lá nos stories eu vou estar repostando e trocando uma ideia sobre o filme dos jogos. Olha só que integração da hora. E fiquem ligados, tá? Porque amanhã aqui no canal, exatamente sexta-feira, vai sair o especial contando o resumo de todos os filmes dos Jogos Vorazes até aqui. Ou seja, toda a saga da Katniss a gente vai resumir, vai trazer um especial daquele jeitinho que vocês conhecem, sexta aqui no canal. Não perde. Pra você que vai ver o novo filme, não lembra das coisas, tem que ver esse especial. Porém, a organização dos jogos ordena a morte de todos os tributos para silenciar a rebelião e eles simplesmente soltam cobras na arena. Porém, o Snow, ele sabe que as cobras não atacarão o cheiro familiar. Então ele colocou um lenço, né, que a Lucy Gray tocou no tanque das cobras. As cobras matam os outros tributos, mas deixam a Lucy Gray vitoriosa, né, pois as cobras se recusam a atacar a garota, porque tinha o cheiro dela. Só que os jogos não terminaram por aí, né, porque o Highbottom, ele descobriu a traição lá do Snow e simplesmente exilou o moleque para fora da capital. O Snow se torna um pacificador, mas suborna o oficial para trabalhar no 12º distrito, né, e com isso o Sejanus, ele vem com ele, ansioso para ajudar os outros como médico, e no meio da cantoria, o Snow, ele finalmente encontra a Lucy Gray, né, eles iniciam um relacionamento passando todos os momentos que podem com ela e com a família. Porém, Sejanus, ele estabelece contato na rebelião, cara, fazendo com que o Snow ele fique com medo de ser punido por se associar a ele. O Snow, maldito do Snow, cara, desde então a gente já percebe o quão maléfico é esse sujeitinho, esse velho que a gente viu nos outros filmes. Ele conseguiu gravar a conversa que ele teve com o seu melhor amigo, né, a respeito dos planos da rebelião, o que iria acontecer e tal, e mandou secretamente para os seus oficiais, né, para os seus superiores, que inclusive esses superiores queriam transformar o Snow em um oficial. O Snow, ele flagra os Sejanus fornecendo armas e mata uma testemunha, né, que era simplesmente a Mayfair, que era a filha do prefeito do 12º distrito, né, quando ameaçaram revelar a conspiração rebelde que colocaria Lucy Gray em perigo. E com isso o Snow finalmente trai o seu amigo Sejanus, né, com aquela gravação, levando o coitado ao enforcamento no 12º distrito. Ou seja, cara, cada morte impulsiona no Snow uma compulsão maior para seguir as regras de Ordem de Panem, para que ele ou então os outros não caiam nos estados caóticos e violentos que ele e seus professores acreditam que definem todos os seres humanos. E com isso, o Snow e Lucy Gray, eles tentam ter um final feliz lá na floresta, só que aí o cara, ele deixa escapulir que ele matou uma terceira pessoa. Simplesmente ele foi o responsável pelo enforcamento do seu melhor amigo. E a Lucy, ele se tocou, ela se tocou de que, velho, eu vou sair daqui, esse cara é maluco. Lucy Gray leva o Snow até a cabana, né, onde o Snow encontra as armas que usou para matar a testemunha rebelde, e com isso ele ficaria livre das provas. Ou seja, sem as armas, o Snow estaria livre para retornar e se tornar um oficial. Porém, a Lucy perde a confiança e simplesmente foge do maluco, velho. E quando o Snow vai atrás dela, ele encontra o presente que deu a ela, simplesmente a cobra. Ela o morde, mas nenhum veneno ataca, né? E durante uma coringada, o Snow acredita que atirou na Lucy Gray, mas não consegue encontrar o corpo da garota. Aí agora vocês devem estar me perguntando, né, sim, Gui, que é o grande momento, né? A gente quer saber o que aconteceu com essa menina, né? O que é que os livros de Jogos Vorazes, que pra quem não sabe, esse filme também foi adaptado de um livro recente, né, que saiu há 3 anos atrás, se não me engano, mas enfim, o que é que aconteceu, Gui? Que a Lucy Gray sobreviveu, ela morreu, porque no final, quando o Snow chegou para averiguar, ele não encontrou nenhum vestígio daquela garota. O que aconteceu com ela? Então, meus amigos, nem sequer os livros nos responderam essa pergunta. O destino final da Lucy Gray
é desconhecido. Sendo que antes de toda essa gritaria, né, a Lucy Gray, no 12º distrito, ela mostra ao Snow uma planta com folhas pontiagudas e pequenas flores brancas. E ela diz o seguinte: algumas pessoas as chamam de batatas do pântano, mas eu, Lucy Gray, prefiro chamar de outra forma. Prefiro chamá-la de Katniss. Ela fez uma referência à nossa queridíssima Jennifer Lawrence, Katniss Everdeen, e olha, isso daí dá pano pra manga, viu? Porém, visto que o destino da Lucy Gray permanece desconhecido, existe uma chance de que ela tenha sobrevivido do Snow, né, nessa cena, talvez vivendo o suficiente para sugerir aos Everdeens que nomeiem seu primeiro filho como Katniss, em homenagem à flor, né, cara? E eu acredito muito nessa teoria, né, velho? Porque não é possível que a Lucy Gray soltou o nome Katniss ao acaso, né? Não é só a referência pela referência. Tem algum motivo aí. Eu acho que no futuro, né, ela sobreviveu a esse lance da floresta com o Snow, conheceu lá os antepassados da Katniss, né, a família dela, os Everdeens, e aí, né, rolou toda a amizade, ela deu a sugestão do nome Katniss. Com certeza foi isso. Mas aí, vocês acreditam nessa teoria também do Tio Geek, né, que a galera comenta? E larga embaixo nos comentários pra gente especular, né, trazer aqui à tona alguns comentários interessantes. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. Porém, o Snow, ele não se torna um oficial militar, ao invés disso, a doutora Gao o leva como assistente, sendo que o pai rico de Sejanus, né, Strabo, ele adota o Snow por ter tratado seu filho tão bem, né, sem saber da traição final do Snow. Então o rapaz passa as próximas décadas no luxo, refinando os Jogos Vorazes no espetáculo que vimos nos primeiros filmes. E lá no finalzinho ele cumprimenta, né, o Highbottom em seu escritório, e o amargo professor explica por que ele odeia tanto o Snow. Acontece que o pai do Highbottom, né, o Snow, eram melhores amigos, e o Sr. Snow desafiou o Highbottom a conceber uma punição tão selvagem que os distritos nunca mais se rebelassem. Ele criou os Jogos Vorazes, né, tudo isso em uma aposta bêbada, e viveu na vergonha por uma década. Então o Snow simplesmente envenenou o Highbottom no final do filme, né, como vingança, e aí a gente tem, né, o início de toda uma trajetória que nós vimos lá nos primeiros filmes de Jogos Vorazes. O maléfico do Snow. Eu não sabia que eu precisava de um filme de origem do Snow até assistir o filme de origem do Snow, e eu adorei esse filme. Mas e vocês, meus amigos, o que vocês acharam desse novo filme dos Jogos Vorazes? Gostou? Curtiu? Achou que faltou alguma coisa? Não foi tão lá, não cumpriu suas expectativas? Então ficou alguma ponta solta pra você também que o Tio Geek não comentou aqui? Larga nos comentários que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou, fui!